Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz para você que está assistindo esse vídeo. Eu sou o missionário Renan Viana. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube e também muito bem-vindo ao nosso devocional sobre os milagres de Jesus. Hoje eu quero meditar com você no que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 18. Mas antes de mergulharmos na palavra, eu gostaria de te convidar a curtir esse vídeo e todos os vídeos que você assistir aqui no canal. Comentar é muito importante, mesmo que seja apenas um emoji. Quando você comenta, o YouTube entende que você gostou do conteúdo e vai indicar mais vídeos para você. E é claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, porque você está nos ajudando a levar adiante o Evangelho da salvação. Tendo dito isso, vamos então para o nosso devocional de hoje, Mateus 21, 18, onde a palavra nos ensina. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa! Mais uma vez nós vemos um milagre de Jesus. Mas esse milagre de Jesus tem uma singularidade. Ele é diferente dos demais milagres. Nos demais milagres de Cristo, Jesus está sempre redimindo, abençoando, perdoando. No caso da figueira, Jesus lança sobre ela uma palavra de juízo. Jesus diz à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E assim a figueira secou-se imediatamente. Isso muito me chama atenção. Eu parei para pensar sobre isso. Porque Jesus ordenou que a figueira se secasse. E aí eu entendo quando nós voltamos a ler o texto. Do versículo 18, a palavra de Deus nos diz que Jesus teve fome e ele viu uma figueira à beira do caminho. Essa figueira estava verdejante, com muitas folhas, e isso era um sinal de que provavelmente havia fruto nessa figueira. Mas quando Jesus se aproxima dela, ele se decepciona. E ele percebe que aquela figueira só tinha a aparência de uma árvore frutífera. Que, na verdade, ela não havia gerado fruto e que, por isso, ele iria continuar com fome. O que eu entendo através da meditação nesta passagem é que Jesus está ensinando-nos que é necessário vivermos de verdade, produzindo frutos de justiça. Tudo aquilo que vive de aparência, na verdade, está trazendo engano para aqueles que observam. Jesus foi enganado por aquela figueira. Ele pensou que ia encontrar nela frutos prontos, maduros, que saciassem a sua fome
ou ao menos brotos que o ajudassem naquele momento. Mas na verdade o que ele encontrou foi apenas uma planta formosa que vivia de aparência. O seu verdadeiro objetivo não estava sendo cumprido. E Jesus então lança sobre aquela figueira uma palavra de juízo. Nós podemos comparar esse texto com o que diz Jesus no Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus nos compara aos ramos da videira. Os ramos têm um objetivo claro: produzir frutos. O jardineiro, então, ele limpa os ramos, e se nós estivermos ligados em Cristo, nós iremos produzir frutos. E esses frutos hão de alegrar o coração de Deus. Mas quando não produzimos os frutos que deveríamos produzir, na verdade, estamos vivendo apenas de aparência. E Jesus reprova isso. Esta passagem está nos ensinando que não devemos viver de aparência. Não devemos ter aparência de justiça, devemos ser justos. Não devemos ter aparência de santidade, devemos ser santos. Não devemos ter apenas aparência de pessoas piedosas, devemos viver piedosamente. Jesus reprovou aquela figueira, porque ela aparentava ser o que na verdade não era. E isso para Cristo foi intolerável. Outro ensinamento muito importante que Jesus nos dá a respeito desta passagem é a questão da fé. Jesus lançou uma palavra com autoridade sobre aquela figueira e ela secou-se imediatamente. A autoridade espiritual que nós precisamos para viver milagres está no poder da fé. Jesus nos ensina que se nós tivermos fé e não duvidarmos, não somente será feito o que foi feito à figueira, mas até aos montes poderemos dar ordem: levantem-se e joguem-se no mar. Jesus está nos ensinando a crer, a ter uma fé alicerçada em sua pessoa, no poder de Deus, em sua palavra. Jesus também está nos alertando a não termos apenas uma aparência de homem e mulher de fé. Precisamos viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé, como diz a palavra. E a fé agrada o coração de Deus. Que no dia de hoje nós venhamos deixar de lado tudo aquilo que nos faz viver apenas de aparência. E que nós venhamos viver intensamente a nossa vida ao lado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar a sua vida de forma extraordinária. Um grande abraço no teu coração. Deus te abençoe. Graça e paz.